Muito bem, bem-vindos ao canal Milhão, desta vez atendendo amigos que pediram insistentemente por análise gráfica e técnica das ações Bradesco BBDC4. Tem muita gente de olho nessa ação. A gente vai compartilhar nesse vídeo aqui o nosso entendimento, a nossa visão sobre a movimentação de preços das ações do Bradesco BBDC4, sempre de olho no lucro. Obstinados por lucro aqui no canal Milhão, a nossa linguagem, análise gráfica e técnica. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo por aqui. E hoje é BBDC4 que fechou o pregão de sexta a 15,35, menos 1,7% na semana. Canal Milhão é canal de swing trade, investimentos de curto e médio prazo. Aliás, depois de amanhã tem curso Bolsa de Valores do zero ao avançado. Então eu quero lhe convidar a você estar conosco ao vivo pelo Google Meet. Quem tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aqui embaixo. Estamos em Black Friday e isso significa o quê? Significa que o preço do curso está numa condição excelente, diria para você. E eu tenho certeza que a partir de agora você vai correr o seu dedo lá no calendário pensando que vai ter jogo do Brasil na terça-feira. Eu já olhei o calendário, não tem jogo na terça-feira, o jogo é segunda-feira, então você tem condições de estar conosco. Aliás, vamos ficar bem satisfeitos, bem felizes. Serão todos muito bem recebidos ao vivaço pelo Google Meet nesse curso, tá imperdível. Análise gráfica, análise técnica, aprenda de vez o que comprar, quando vender e como se proteger na Bolsa de Valores utilizando uma linguagem científica de nome análise gráfica, análise técnica. Tô te esperando então, hein? Bora pro vídeo, fica até o fim. Bem-vindos, meus amigos. A gente vai dar uma olhadinha em análise gráfica, análise técnica de BBDC4, as ações preferenciais do Bradesco. A gente está de olho há um bom tempo nessa ação e, por enquanto, nós não nos sentimos motivados a entrar nem para cima nem para baixo, mas não é por isso que eu não deixei aqui duas estratégias para vocês, utilizando a linguagem da análise gráfica e técnica que a gente vai começar a ver a partir desse momento. Tenho na tela gráfico de candles diários e a gente percebe que depois da queda que veio com tudo após os resultados divulgados no último trimestre pelo Bradesco, 3T22, a ação veio para baixo, escorregou com tudo, estava no limite aqui de R$20 mais ou menos, caiu mais ou menos no limite de R$15 na casa dos 14,50. E agora está lateralizado. Como que a análise gráfica, como que a análise técnica pode nos ajudar nessa situação de lateralização dos preços? A gente pensa o seguinte, enquanto BBDC4 não se decidir se vai para cima ou para baixo, ou seja, enquanto o mercado não souber para onde que vai levar as ações do Bradesco, a gente não vai fazer nada, tá bom? Então eu montei aqui duas estratégias para vocês. E aí eu penso o seguinte, ponta comprada acima de 16,02, que é essa máxima aqui da congestão no curto prazo, ou mesmo uma entrada abaixo de 14,70, que diz respeito à mínima do dia 11/11, entraríamos então abaixo desta linha verde pontilhada ou mesmo acima desta linha verde pontilhada. Nossos preços alvos para BBDC4 na ponta comprada, na eventualidade da ponta comprada, vão ser 17,36, 18,35, estamos falando de 7,7% e 13,8%. E aí não teve jeito, nosso stop loss ficou um pouco esticado, mas um stop loss que vai nos proteger bem. 5,8% a R$15,19. E aonde a gente quer parar com essa estratégia se por acaso o preço das ações BBDC4 começarem a subir, hein? Aqui, ó, no fechamento desse gap, entre os dias 8 de novembro e 9 de novembro, essa mínima aqui, eu quero chegar até em 18,35, que é 13,8% de lucro no bolso, 13,8% de lucro potencial, sempre usamos essa linguagem, porque não sabemos se de fato o preço vai chegar lá, inclusive nada nos impede de realizar com lucro antes dos 13,8%, não tem mal nenhum, estamos num momento de transição de governo, um momento de instabilidade econômica e política, crise mundial, então não tem nenhum pecado
realizar lucro antes dos 13,8%, de repente 7,7% de lucro num trade como esse aqui de curto prazo é sensacional. Nunca se esqueçam da Selic, hein? Nunca se esqueçam da Selic. Quando você está pegando aqui 7,7%, você está praticamente a metade da Selic, que é uma remuneração, a taxa básica de juros anual, não é? A gente não pode ficar mal acostumado com o uso da análise gráfica, e análise técnica não pode subir na cabeça, galera. Tem que usar com racionalidade e pôr o lucro no bolso no primeiro momento que a gente tiver a oportunidade. Porque, afinal de contas, estamos nesse momento de transição de governo, então nada é certo na Bolsa de Valores, no mundo natural, normal. Imagina nesse período aqui então, hein? Do lado da ponta vendida, hein? Como e quando entraríamos numa operação, numa eventual operação de ponta vendida? Bom, a gente vai se balizar por esta mínima aqui do dia 11/11, 14,68. A proposta é entrar 10 centavos abaixo, 14,59. Assim como a proposta na ponta comprada foi entrada em 16,12, portanto 10 centavos acima de 16,02. Ou seja, Canal Milhão sempre vai prezar pelo conservadorismo. A gente vai entrar depois, nós vamos entrar seguindo tendência para se proteger ao máximo, ok? Sempre assim, inclusive em detrimento à própria lucratividade. A gente vai sempre pensar em proteger o nosso capital. E aí, meus amigos, venda a 14,59, preços alvos em 14,26, 12,86 também é preço-alvo, 12,38 também é preço-alvo para as ações do Bradesco BBDC4. A gente está pensando em buscar aqui no curto prazo 2,2%, 11,9%, 15,1% aqui embaixo, seria sensacional. E aí o nosso stop loss também ficou um pouco esticadinho, 5,6% em 15,41. Também assim, né? Eu estou passando a minha estratégia. Vocês podem colocar um outro nível de stop loss que vocês bem entenderem, hein? Estou colocando aqui uma estratégia generalista, você escolhe o seu nível de stop loss, afinal de contas o dinheiro é seu, não é? E mais um detalhe importante aqui, amigos, na eventualidade da ponta vendida, né? É impressionante porque preço começou a fazer topos e fundos descendentes, veio 3T22, resultado do balanço ruim de Bradesco, e aí é impressionante como a mínima veio bater bem 14,68, que foi a mínima de 2020, pré-pandemia, aliás, no meio da pandemia. E outros detalhes agora, né? Falando um pouquinho de análise técnica, a gente acabou de fazer a nossa estratégia, montar as duas estratégias pela análise gráfica. A partir de agora a gente vai dar uma olhadinha na análise técnica, começando a olhar bandas de Bollinger. Preço desceu, fechou fora da banda, não montou o padrão fecha fora, fecha dentro, que a gente gosta tanto, né? E nos serve para posicionamento de curto prazo. Montou aqui sim um Harami de alta, confirmou o Harami de alta, mas pelo jeito, preço não tem força para subir, hein? Não tem volume. Dá uma olhada no volume aqui. Aliás, o volume é o segundo indicador técnico que eu chamo a atenção de vocês. Então, muita gente pergunta o seguinte: tá legal, então, nós temos aqui estratégia para ponta comprada, temos estratégia para ponta vendida em BBDC4, tem mais alguma dica que a análise técnica pode nos fornecer? Claro que sim, presta atenção. Se você for operar na ponta comprada, presta atenção no volume diário. Presta atenção no volume horário, de repente. Se começar a aumentar o volume em escadinha, um pouco por dia, aumentando, a ponto de superar a média móvel aritmética de 20 períodos, isso significa que as chances de subida do preço BBDC4 na Bolsa de Valores aumenta muito, porque a gente vai começar a perceber que haverá um deslocamento da curva de oferta e demanda pelas ações BBDC4 na Bolsa. E aí, por conseguinte, o preço acompanha esse deslocamento da curva. Na verdade, assim, eu costumo dizer nas aulas práticas do curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Aliás, amigos, eu faço o convite novamente para vocês, dia 29/11, terça-feira, não tem Jogo do Brasil, tá? Terça-feira que vem, no período noturno, tem Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, aula prática ao vivo. E lá eu falo o seguinte: costumo dizer
que quando utilizamos a linguagem da análise gráfica e técnica, estamos operando através de um espelho, né? É uma linguagem que visa entender a movimentação de preço em função de deslocamento de curva de oferta e demanda. Só que a gente não tem como operar por uma curva de oferta e demanda de ações. Então a gente opera preço por tempo. É essa linguagem que a gente utiliza na Bolsa de Valores, de acordo com as premissas da análise gráfica e técnica. Então foram montadas muitas teorias por sábios da economia, por sábios das estatísticas, da matemática, que acompanham a análise gráfica e técnica desde a década de 60, com o advento dos algoritmos da computação. Para vocês terem ideia, essa escola aqui ela começou a ser desenvolvida há séculos atrás no mercado futuro de arroz no Japão. Aí os americanos e os russos contribuíram muito para o desenvolvimento dela, e agora os expoentes, atualmente falando, são os indianos e os americanos, que estão na ponta de desenvolvimento de um montão de ferramentas legais para entender a movimentação de preços de ativos aos arredores do mundo e a gente faturar, lucrar. Esse é o objetivo de tudo isso. Então vem aprender com a gente aí na próxima terça-feira à noite, você vai adorar, tenho certeza. Até hoje, todos os alunos que participaram da aula prática do Canal Milhão saíram empolgadíssimos, empolgados demais, tá? E valeu muito tê-los na turma. A gente monta estratégia em várias ações juntos, na hora, e é legal pra caramba, porque a gente já pode, inclusive, aplicar as estratégias no dia seguinte. Então fica uma coisa bem legal, bem leve e bem didática também. Bom, aí a gente vai olhar um pouquinho outros indicadores técnicos, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o IFR de 14 períodos. Mandou sinal de compra? Não mandou, eu acho. Ele cruzou aqui de baixo para cima o limite de 30, mas não temos até agora volume robusto a ponto de nos convencermos a utilizar o sinal do IFR de 14 períodos sozinho, né? Porque o estocástico de 14 tá cético, hein? Tá aqui embaixo na região de sobrevenda, sem mandar sinal de compra. Atualmente é um drive importante que a gente utiliza, é o cruzamento da linha vermelha sobre o limite de 20 aqui, ó. É a linha que divide a porção branca do indicador da porção rosa neutra e por enquanto não tem sombra de sinal de compra, tá afundado na região de sobrevenda. Por enquanto então, amigos, em resumo, neutralidade, a gente vai se manter fora das ações BBDC4 no swing trade, a gente não vai aceitar entrar e perder dinheiro. Perder dinheiro somente no stop loss é aquela perda calculada. Na verdade, a gente está buscando o lucro. Na dúvida, não entra. Estamos em momento de transição de governo, de instabilidade. A gente só vai entrar na certeza, minimizando riscos e maximizando o retorno. Feito então, galera? Então até a próxima, um abraço a todos vocês, sorte aí, vamos acompanhando de perto as ações do Bradesco BBDC4 semana a semana, tá? Abraço, tchau, tchau.